E mais uma diferença da adaptação para o manhwa, só que dessa vez a gente teve um acréscimo que ficou, ó, muito melhor. E aí, meus queridos, eu espero que esteja tudo maravilhosamente bem aí com vocês. E quem é que não tava hypando muito a chegada desse sexto episódio de Solo Leveling? A gente sabia que ia ter muito confronto, sabia que teria o Jinwoo usando sombras, dando uma aula de poder e, obviamente, muita cena que ele deu um show, né? E deixou ali a sua marca registrada no rosto de todo mundo. E não foi só um episódio do Jinwoo sendo incrivelmente forte, lutando de formas ali bem mais à vontade, mostrando o que realmente ele pode fazer, mas sim mostrou grandes pontos que vão dar agora uma virada total na trajetória dele, como foi a grande primeira vez que esse seu segredo vazou de uma forma mais generalizada para mais pessoas. Embora no arco do Portal Vermelho teve algumas poucas pessoas que ficaram sabendo, né, descobriram um pouco dos seus segredos, das suas habilidades, agora tem muita mais gente e ainda de nível e importância muito superiores, mostrando ser não só um invocador que consegue trazer um zilhão de aliados, como de modo instantâneo quem ele acabou de derrotar, e ainda que é um assassino que tem várias e várias outras habilidades. E de início a gente tem algo muito legal já na dungeon, quando o grupo mata os primeiros monstros, e até mesmo os orcs com o auxílio do Jinwoo na stealth. O bacana é a gente ver que o grupo de rank A designado para essa missão não tá ali só para tapar furo. Eles têm seus segundos de fama, mostram para que vieram, têm boas magias, têm um entrosamento bom, cada um tem o seu papel sendo feito de uma forma muito legal, o que dá um incremento muito bacana, uma vida a mais nas coisas ao redor desse ponto principal. Tanto que quando chegam na sala do Kargalgan, o líder do grupo, ainda tentam até ir pra cima, mesmo depois que todo mundo já percebeu que a força desse monstro é literalmente descomunal. E aqui a gente tem um ponto negativo que em várias ocasiões, e principalmente em algumas lutas da série, a gente tem uma nerfada em algumas expressões ou, enfim, sentimento de dificuldade por parte dos personagens. Assim como, por exemplo, foi na luta do Jinwoo contra o Elfo, no manhwa parecia que ele tinha sentido muito mais essa diferença de level. E aqui o grupo, quando encontra o Kargalgan, eles ficam muito mais horrorizados com o tamanho e o poder desse bicho, parecendo que eles estão sendo dilacerados, que estão sendo quase rasgados como se fossem papel. Já no anime, eles até ficam surpresos, tem aquela cara de desespero ali, né, angustiante, mas não é num nível tão alto assim. E o mesmo a gente tem até com o próprio Jinwoo, que durante a luta contra o Orc, ele se questiona bem mais que a mana tá acabando, os soldados ainda estão meio fracos e várias outras coisas. E aí a gente tem o nosso galã de dorama ali esperando até o último segundo. Chega a dar um negócio, né? Meu Deus do céu, será que o líder do grupo ali vai morrer? Mas não, ele acaba sendo salvo e questionado ainda se não se importaria de deixar nas mãos de outra pessoa o trabalho de limpar essa dungeon. E quem é que ia pensar duas vezes aqui? Nas últimas forças para lançar uma palavra, o cara mandou um: vai lá, meu querido, tá tranquilo. Todo seu tá em casa. E no meio disso, a gente também tem uma revelação sendo feita, por mais branda que acabou se tornando aqui no anime, a gente tem de novo os monstros mostrando que tem uma voz que manda eles caçar os humanos, porém no caso do Jinwoo é diferente, essa voz que manda eles fazerem as coisas vê o cara como alguém diferente, já dito até também como algo não humano pelo próprio elfo do Portal Vermelho. E até então, ele mesmo já ficava se questionando várias vezes se seria pelo fato dele ser um player, um jogador no caso, e ter toda aquela mecânica diferenciada só pra ele. E tem uma frase que foi retirada dessa adaptação, que provavelmente vão deixar pra explicar um pouquinho mais pra frente, que é o Kargalgan se perguntando se o Jinwoo é um monarca. Mas pelo menos a gente teve alguma coisa sendo dita que foi pelo próprio Jinwoo, quando ele usa ali o buff dos monarcas das sombras, né, nas próprias sombras dele, coisa até então bem pouco mencionada até agora, dando a entender que não é pelo fato dele ser um player que o diferencia, mas sim por ele ser esse tal de monarca. E durante essa luta, que até foi dito, né, que é o monstro com a aura mais grande e sinistra que ele já havia visto, por mais que seja a maior das batalhas que ele tenha passado até agora, aqui a gente começa a ver que se perde um pouco aquela questão do Jinwoo apresentar dificuldade de matar alguém por conta da diferença de level. Isso agora praticamente não importa mais, agora a gente começa a ver um outro lado, em que ele passa mais tempo se adaptando à luta, tendo que ficar utilizando algumas estratégias a mais e mecânicas com os poderes dele e os próprios itens, como por exemplo, ele precisou usar a poção, teve que controlar muito melhor a questão da mana para a criação de mais sombras. Aos poucos ele vai entendendo a batalha, mesmo que tenha que colocar 3 sombras
pra lutar contra um só orc, tenha muito mais orcs do que sombra, aos pouquinhos ele vai entendendo, vai conseguindo virar o jogo a seu favor e ao mesmo tempo ainda prestando atenção no Xamã. Até o momento maravilhoso em que a gente tem a luta entre os generais do Igris, do Iron e do Ursão contra os do Kar-Galgan, que foi um completo massacre, né? Mesmo o Iron não tendo conseguido sucesso a usar a skill de provocação, que no anime pode ter passado meio batido ali pra alguns, porque só apareceu quebrando o efeito do feitiço nos monstros, enquanto no manhwa é mostrado uma janela dizendo isso. O Igris, que nunca decepciona, parece que ele tava cortando manteiga, e o Ursão que soltou a pata pra cima dos orcs. Que essa cena ainda tem uma interação muito legal no manhwa entre o Iron e o Ursão, que ele fala tipo um "jogou o fino do fino, hein, irmão?", o que ficou só no manhwa, mas eu até entendo que é pra deixar um ar mais de batalha frenética, aquela questão mais densa, e não quebrar aquele momento mais épico mesmo, deixando aquelas interações mais engraçadas, o alívio cômico mesmo, pro final da luta. Temos então o momento em que o Orc Xamã vê o seu exército todo dizimado e não tem outra escolha a não ser ele mesmo ir lutar, virando um gigante que trouxe más memórias pro Jinwoo, né? Ele não tem boas lembranças de gigantes que soltam lasers de chama, mas ainda assim ele fica ali se adaptando de novo, pensando em como derrubá-lo, já que as suas lâminas não fizeram mais efeito. E mais uma diferença da adaptação pro manhwa, só que dessa vez a gente teve um acréscimo que ficou, ó, muito melhor. Porque toda essa parte em que o Kar-Galgan tá soltando os lasers de chama ali no chão pra tudo que é lado, foi totalmente mérito do diretor. Que tem sim até, mas é uma partezinha bem menor, bem mais branda, e a grande maioria do resto da luta que a gente ainda tem pra ver, não existe no manhwa. Como, por exemplo, a luta final entre os dois no manhwa, o Jinwoo fica pipocando aqui e ali, consegue causar dano com sua adaga, derrubá-lo depois com um soco, e em seguida vem os ex-generais do Orc, que agora são sombras, e cravam suas espadas no ex-patrão. Uma coisa que eu sei que a maioria de vocês tem vontade de fazer, só que no patrão atual. Já no anime, a gente tem muito mais ação, ele vai se segurando em corda e vai pra cima, volta, desvia de pilar de chama, segura uma corrente gigantesca e só depois joga ele no chão. Isso dá uma cena muito mais impactante, né? Vindo ainda depois com uma luta bem curta, mas que auxilia também na elevação do clímax, quando a gente tem um Kar-Galgan lutando contra seus ex-generais e que só no finalzinho a gente vê eles acabando com sua vida. Então todas essas partes a mais que a gente teve é total mérito do diretor e da equipe aqui que conseguiram elevar muito mais o clímax do negócio. E aí, claro, tem todo o pessoal do grupo ali que já tava observando tudo desde antes, abismados do que raios que tá acontecendo aqui, e a Cha-Rein fica ainda mais admirada vendo que a equipe de vigilância tá ali também. Então, meu caro, esse Jinwoo aqui tem muito mais segredo ainda, além desses todos que a gente acabou de ver. E engraçado é que ele ficou tão focado, mas tão focado na luta, que ele esqueceu de todo o resto e nem viu que tinha outras pessoas chegando ali no momento e vendo o que ele estava fazendo, só que isso também mostra que ele deu tudo de si na luta. E ele mostrou não só o poder total dele de luta, mas que consegue também pegar pra si as almas dos monstros que ele derrotou. E quando ele percebe isso, olha a cara do pobre coitado, né? Já é tarde demais, ficou viajando ali, e agora não tem mais como esconder isso do alto escalão do mundo dos caçadores. E uma outra questãozinha muito legal da gente perceber aqui é ver que a humanidade do Jinwoo permaneceu também, quando o pessoal tá agradecendo, né, por ele ter salvo eles, e ele fica feliz, né, de uma certa forma ali, uma tranquilizada legal, isso porque, de novo, coisas que não tem no manhwa, ele já andou se questionando por ter matado 3 pessoas e não tá nem aí pra isso, e ainda o elfo lá tinha dito que ele era na verdade um monstro, não um humano. Então é muito legal esse trabalho nas entrelinhas, em ficar discutindo se ele é um humano ainda, se perdeu sua humanidade, ou se ainda é um monstro. É no final de todo o trabalho que a Cha-Rein teve foi de questionar se o Jinwoo achou ela estranha por estar carregando uma picareta. Ela só conseguiu pensar isso e no cheiro do Jinwoo, né? Deu pra ver que o nível dele tá escalonando, conseguiu um sombra de nível Cavaleiro Elite, e principalmente quando se comparado a outros Rank S, que não conseguem limpar uma dungeon solos, porque eles precisam de um curandeiro, um escudeiro e vários outros, enquanto o Jinwoo consegue sim, basicamente ele acabou de demonstrar isso pra gente. E também vale muito ressaltar que a qualidade dessa animação que tá muito bonita, que eu venho falando bastante do uso muito
muito bem utilizado aqui do CGI, que não estraga a experiência, não deixa nada estranho, é bem escondido em muitos dos casos, tem essas boas movimentações, tá tudo lindo, né? Tudo maravilhoso, em conjunto com essa qualidade sonora que a gente tem que tá impecável, onde se encaixa perfeitamente para conseguir jogar esses momentos de clímax lá na Lua e entregar um episódio digno de nota alta. Mas e pra você, o que tá achando de Solo Leveling? Deixa aí nos comentários pra eu saber. Não esquece de curtir o vídeo pra dar aquela força pro canal e se inscrever pra não perder nenhuma indicação e novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!